Bem-vindos mais uma vez ao canal Ask-Lecter. Eu estou desenvolvendo uma playlist de interfaces humano-computador. Nesse vídeo eu vou falar sobre o que faz o design de sistema interativo, dar exemplos, subdividir o processo humano em 3 partes e resolver um exercício. Vamos lá? Tudo de forma dinâmica, inclusive. Se você não é inscrito no canal, faça como o Lucas Luz Valério e o Robson Tazinafo. Faça a sua inscrição. Parabéns, hein, Lucas? Um abraço. Visão geral. O design de sistemas interativos preocupa-se com o desenvolvimento de sistemas interativos de alta qualidade, produtos e serviços que combinam com pessoas e com seus modos de vida. Então, isso está dentro do leque de interfaces centradas no ser humano. Centrou no ser humano, você tem que se preocupar, inclusive, com o modo de vida do ser humano. Para quê? Você ter um baixo índice de rejeição do seu projeto. Seja ele um site, por exemplo, seja ele um carro. Vamos lá? Dentro desse aspecto, eu vou dividir o ser humano, de uma maneira simbólica, em 3 processos. Processo cognitivo, processo motor e processo perceptivo. Obviamente o ser humano é muito complexo, mas se você dividir assim, dessa forma, fica mais fácil, inclusive, para você interiorizar e não decorar. Até o próprio processo de desenvolvimento centrado no ser humano, ele visa a não memorização das coisas. Você não precisa decorar, você tem que só interagir. Chega um momento que fica muito mais prático se você focar no ser humano pensando dessa forma. Então, o processo cognitivo, ele vai envolver o quê? Decisão, raciocínio, solução de problemas. Ele está ligado também à qualidade da informação, com os recursos na interface, tempo para ação e conhecimento acumulado. Exemplo, se você está fazendo um site para criança, lembra que você tem que focar na criança. Ela tem pouco ou não tem um vasto conhecimento acumulado. Então não adianta você encher de coisa na qual ela vai se desgastar. Quanto mais você desgastar a criança, mais reativa ela vai ser e ela provavelmente não vai ser receptiva ao seu site. Tá? Cuidado, conhecimento acumulado, ele vem em geral para o ser humano ao longo do tempo. Tá? Processo motor, manipulação de dispositivos de entrada, fala e gestos. Por exemplo, você está criando um site, como que o seu usuário vai utilizar esse site? Vai utilizar só via mouse, por exemplo, para criança de 4, 5 aninhos, que a maioria de 3 anos ainda não sabe digitar, então vai usar o mouse, né? Ah, não, já é para um outro tipo de usuário, então ele também vai poder digitar, ele vai poder usar a fala, a voz, gesto, vai ter reconhecimento facial, processo motor. Processo perceptivo, esse está ligado diretamente à sensação e emoções. Vai estar ligado também à entrada de receptores, que pode ser ouvido, não necessariamente precisa ser um site. Você pode criar um protótipo na qual a pessoa vai utilizar o paladar. Tá? Ele vai interagir diretamente com as memórias visual e auditiva. Exemplo, você vai fazer um site para casamento, cuidado com o tipo de conteúdo visual que você vai colocar lá. O audiovisual, inclusive. Tá? Vai ter música de casamento? Não vai ter? Tudo ligado a casamento. Não tenta fugir muito do tema, que você pode gerar um desgosto, um dissabor para o cliente e ele sai do site. Ou não fecha com você. Se você quiser aprender um pouquinho mais sobre design centrado no humano, eu vou deixar o link na descrição e nos comentários de um outro vídeo no qual eu falo inclusive da diferença de iteração e interação. Tá? Eu vou deixar para você e vamos à questão. Vamos devagarzinho. Questão grande assim, eu lembro da Nathalie lá de Mogi. Leia devagar, não tenha pressa porque às vezes ela pode confundir. O designer de sistemas interativos deve se preocupar com a forma como o design de interações envolventes entre pessoas e tecnologias apoia as atividades que as pessoas querem exercer e os contextos nos quais elas atuam. O humano processa emoções, sensações,
a questão que eu peguei está escrito sensação, mas ele processa mais de uma, dados e informações explorando os tipos de memórias e processos. Tranquilo. O processo pode estar relacionado a mais de uma característica ou finalidade. Inclusive, elas atuam juntas, tá? Não necessariamente você tem só o processo motor. Você tem o motor, que ativa o cognitivo, que também pode ativar o perceptivo ou todo mundo junto. Tá? É uma coisa que eu não citei, mas você por vivência sabe disso. Dessa forma, relacione os processos a seguir com a sua finalidade ou característica. Então, os três, né? Cognitivo, motor e perceptivo. Nós vamos lendo as afirmações e vamos relacionando. Esse tipo de questão ele não é difícil, mas o jeito que ela é elaborada pode levar a gente ao erro. Então leia sempre com calma, leia mais de uma vez, e a dica que eu posso te dar é anote. Por exemplo, processo relacionado à sensação e emoção. Opa, sensação e emoção é o perceptivo. Então você já anota o C aqui do lado, tá? Para não ter que ficar voltando muito na questão. Bom, C, né? Processo relacionado à decisão, raciocínio, solução de problemas. Raciocínio cognitivo. Marca o A aqui. Processo relacionado à manipulação de dispositivos de entrada, que pode ser teclado, mouse, né? Fala e gestos. Opa, o motor. Quase errei. Motor. Por quê? Você está usando a mão. Pensa assim, você vai usar o mouse, você não está usando os músculos para manipular o mouse? Motor. Aí não erra mais. Quase cometi um ato falho. Processo relacionado à recepção de entrada de receptores, podendo ser ouvido, paladar, né? E interage diretamente com as memórias visual e auditiva. Também tem um vídeo falando sobre memória de longa duração, e eu vou deixar também junto com outro aí para você. Bom, esse processo aqui, ligado à memória, eu penso que é o perceptivo, tá? Por quê? Ele está ligado também, ó, receptor, seu ouvido. Se ouviu a música de casamento, mesmo com os olhos fechados, de tanto você ouvir essa música ao longo da sua vida, você consegue às vezes até visualizar um casamento querido, de alguém querido, do seu próprio casamento, de novela, ou sei lá, de filme. Tá? Ele liga, o ser humano é incrível. Você vai conseguir, através dos ouvidos da pessoa, fazer ela lembrar de uma cena que já se passou com ela muito tempo atrás. Importantíssimo. E o último, ó, processo com condicionantes como qualidade da informação. Bom, para você testar a qualidade, você está usando seu processo cognitivo, né? Recursos na interface, tempo para ação e conhecimento acumulado. O conhecimento acumulado também está ligado ao processo cognitivo, então essa aqui eu marcaria A. Então ficaria para mim C-A-B-C-A. Bom, se você quiser se aprofundar ainda mais, eu indico que dê uma lidinha no livro do David Benioff, Interação Humano-Computador, e você com certeza vai extrair mais do que eu pude te mostrar agora. Um abraço de Lecter, não esqueça de se inscrever.